Eu vou falar primeiro dos elementos, antes das categorias. Por quê? Porque é para frisar que todas as categorias utilizam os mesmos elementos, tá? No cheerleading, tanto sideline, que é a torcida, como no cheerleading competitivo, os elementos são divididos entre coletivos e individuais. Porém, a equipe é julgada como um todo. E o que isso significa? Que elementos individuais não têm pontuação individual. Para uma equipe pontuar um elemento individual, ele tem que ser executado de maneira correta por no mínimo 75% da equipe. Então a gente vai ver lá na frente, por exemplo, tumbling, que é acrobacia de chão. Se toda a minha equipe sabe fazer estrelinha e uma pessoa sabe fazer mortal, esse mortal não vai pontuar. Por quê? Porque tu precisa ter 75% da equipe fazendo. Senão eu podia catar uma pessoa aleatória para fazer só uma coisa, cada um faz a sua especialidade e deu. Não é assim que funciona. A diferença é, elementos coletivos são os que só são executados se duas ou mais pessoas executarem eles juntas. É impossível fazer sozinho. Elementos individuais são o que tu faz sozinho, tu executa sozinho, tu só pontua como time. Os elementos coletivos. O primeiro, que é o mais básico, estante. Estantes são elevações. Também é chamado de elevação, mas a padronização no mundo inteiro é estante o nome. É quando as bases levantam uma flyer. Vocês podem ver que na primeira imagem, a flyer está nesse nível. Na segunda imagem, a flyer está no nível com as mãos esticadas. A altura que uma flyer pode ser elevada é definida pelo nível da equipe. A nossa equipe é nível 2, está indo para o nível 3 agora. No nível 2, a gente só pode levantar acima desse nível se a flyer tiver assistência. Isso é mais fácil de explicar durante os treinos, mas a gente vai falar isso na segunda apresentação também do regulamento. Outra coisa que é definida pelo nível é o número de bases, tá? Esse estante da primeira foto eu peguei ele para ilustrar, por quê? Porque eu uso muito elemento visual para me lembrar o pessoal sempre das regras. Essa primeira foto é um estante legal. Se isso fosse feito em uma competição, a equipe provavelmente perderia aí na hora. Por quê? Porque ela tem que ter uma base atrás, que nem tem na segunda foto. Esse nível, que é o nível 2, obrigatoriamente você não pode ter menos do que 3 bases. Ela tá sem assistência e ela tá sem a terceira base. Então, esse é um instante legal. Eu só trouxe ele para mostrar o nível e para especificar isso. O número de bases embaixo é especificado pelo nível. Pode ser uma base? Pode. É um partner que a gente chama. Pode ser 2 bases, pode ser 3, até 4 bases. A gente usa 3 bases. A partir do nível 3, a gente começa a usar 2, que aí tem instantes elite. A partir do nível 3, 4 e 5, que são os mais altos, ainda se usa 3 bases. Por quê? Porque estantes com menos bases, eles pontuam numa categoria diferente. E os estantes com mais bases ainda são o padrão. Então, o padrão é 3. Eu queria que você prestasse atenção também nos braços das flyers, porque depois a gente vai falar disso, tá? Vou passar. Segundo elemento coletivo, pirâmides. Peguei vários formatos para deixar uma coisa bem clara. Pirâmides não são elementos triangulares, onde uma pessoa está em cima e outras estão embaixo. Muitos filmes mostram isso e a gente sabe perfeitamente quando que o diretor do filme nunca viu uma equipe de cheerleading na vida. Pirâmides são, por definição, 2 ou mais estantes conectados pelas flyers. Se tem 2 ou mais estantes e as flyers estão dando a mão, dando o pé, segurando a perna da outra, é uma pirâmide. Todas essas fotos são pirâmides e pirâmides legais, no caso. O que vai definir uma pirâmide? O nível dela, por exemplo, o nível dela vai separar a altura que uma flyer pode estar, se uma flyer pode estar segurando outra flyer acima de si, o que a flyer pode fazer e a subida e descida. Porque eu não botei vídeo para não confundir ninguém, mas a subida no estante e a descida do estante também é padronizada por nível. No nosso nível, a gente pode girar o quadril 180 graus na subida, só. No terceiro nível já pode girar 360 graus. No nível 1, por exemplo, não pode girar.
Na descida, a mesma coisa. Então, tudo isso é padronizadinho, todo mundo vai aprender mais na prática, porque é mais fácil de explicar na prática. Porém, o nosso nível, que é o 2, existe 2,5, tá? Mas a gente prefere não, a gente tem do 2 direto para o 3, que é mais fácil para todo mundo. Vocês podem ver que a última imagem é muito importante, são crianças. Por que são crianças? Porque que nos Estados Unidos existem ginásios que aceitam pessoas a partir dos 3 anos de idade. O que significa que essa criança está aprendendo o nível 1 com 3 anos, provavelmente vai estar no nível 2 com 5, 6, e pode chegar no nível 5, que é o mais alto de todos, antes dos 15 anos. Isso é muito comum. Aqui, a maior incidência de equipes é universitária. Então, a gente evita pegar menores de 14 anos. Por quê? Porque essas crianças nunca tiveram contato com o esporte e é um esporte de risco. Tem exceções? Tem. Inclusive, no nosso Instagram, a gente tem crianças praticando com a gente. Só vai acontecer quando o Jesus estiver no nosso treino, e eu vou explicar isso um pouquinho depois, porque vai ficar mais fácil de entender, tá? Os níveis não são divididos por idade. Isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro. Baskets. Baskets são o elemento mais perigoso do cheerleading. São arremessos de flyer. Tanto no sideline, tudo que eu tô falando agora vale pro competitivo e pro sideline, que é a torcida, tá? Porque isso também é elemento de animação de torcida. Existe um ranking que foi feito a partir dos anos 80, que eles, todos os anos, eles fazem um levantamento de entradas em hospitais e tudo, de todos os esportes, todos os atletas, e fazem um levantamento de lesões catastróficas, que se chama. Lesões catastróficas são lesões que resultaram em sequela permanente ou morte. Cheerleading, desde os anos 80, tá no número 1 dessa lista e nunca saiu. Ele só não entrou nessa lista antes dos anos 80, porque antes dos anos 80, eles não consideravam cheerleading um esporte. O elemento que encabeça essa lista são pirâmides e baskets. Por quê? Eu não tô falando isso para assustar o pessoal e pro pessoal não querer praticar, tá? Eu tô dizendo isso por quê? Porque foi feito um levantamento de 40% das equipes tentam praticar baskets ou em locais não apropriados, por exemplo, gramados, como estão aqui, ou em elementos não cercados, como a foto do meio. Vocês podem ver que ao redor tem churrasco, tem gente correndo. A chance de vir um cachorro, uma criança gritando e bater em alguém é muito alta. Então não se faz isso. Tu sempre pratica elementos de risco em ambiente controlado. Segunda coisa, sempre pratica elementos de risco com alguém que sabe o que está fazendo. E sempre com o equipamento adequado. Então, não consegui achar ninguém descalço, graças a Deus. Mas isso a gente vai falar depois. Por que a gente fala isso? Porque a minha equipe tá fazendo 3 anos mês que vem, de aniversário. A gente nunca teve uma lesão em treino. Nunca, em 3 anos. E eu não tô falando só de lesão de risco, eu tô falando de torção, de romper alguma coisa, nada. A gente nunca teve um atleta lesionado. Por quê? Porque eu tenho um edital de segurança e todos são obrigados a saber o edital de segurança de cabo a rabo. Todo mundo. Então, a gente não tem a opção de botar um atleta em risco numa coisa por negligência ou uma lesão evitável, digamos assim. Pode acontecer? Pode. Mas a gente vai evitar ao máximo. Por que eu tô dizendo isso também? Porque caso alguém se machuque, a gente vai ter plena certeza de que a gente não tinha nada que pudesse ser feito para evitar. Tá todo mundo de consciência limpa. Baskets só são treinados depois que todas as pessoas daquele stand estão 100% seguras e dominaram 100% de todas as outras técnicas até o nível 2. Então, ninguém aqui vai treinar basquete antes de chegar no nível 2 e dominar todas as técnicas, que é para ter 100% de certeza. E a gente também tem drills, que a gente chama que são exercícios preparatórios, para pegada, para flyer, descer. Então, a gente treina muito berço, que é a descida de arremesso. Aí sim, que a flyer é arremessada um pouquinho e segura. Da mesma forma que seria segurada no basquete. Isso ajuda o pessoal a se preparar também. Mas não é tão alto.